Boa noite, pessoal, tudo bem? Essa é a regravação do módulo de pesquisa escolar, estratégia de busca e normalização. Nós tivemos um problema técnico com a primeira e essa aqui não vai ter vocês, né? Não vão ter os convidados conosco, mas para quem não participou, meu nome é Antônio Gregório, eu sou discente do curso de Biblioteconomia, estou no 5º período, faço parte do projeto Inove AD, que está promovendo essas aulas e essas oficinas, apresentações, seja lá como você queira chamá-las. E o projeto Inove AD, pessoal, ele tem como objetivo a disseminação e a colaboração, assim, nesse aspecto de propaganda de produtos educacionais e tecnológicos. Então, hoje aqui a gente está a fim de discutir com vocês estratégias de busca e algumas noções ali de normalização, próxima do que vocês vão utilizar muito no curso de Biblioteconomia, na realização do trabalho de vocês. Eu vou passar a palavra agora para minha colega Karine, que faz parte também do projeto Inove AD. Meu nome é Karine de Almeida, faço parte do projeto Inove AD e eu também estou no 5º período de Biblioteconomia e vai ser um prazer estar apresentando esse módulo em conjunto com o Antônio para vocês. Certo, obrigado, Karine. Pessoal, esse é o módulo 3, então espero que vocês já tenham assistido e participado do módulo 1 e 2. Eles são sequenciais por um motivo, a gente espera que você acompanhe de forma sequencial ali para você ter um entendimento melhor do que esses módulos tratam e entender letramento informacional, pesquisa escolar, para então entender como realizar essas buscas. São aspectos mais introdutórios, tá, pessoal? Então a gente vai tratar sobre o que é palavra-chave, o que é estratégia de busca, algumas estratégias de busca, a gente vai ver com vocês, então, aspas, exemplos de truncagem, exemplos de operadores booleanos e parênteses. Bom, pessoal, as palavras-chave, então, elas são termos ou pequenas frases assim usadas para descrever uma ideia, um tema. Esse aspecto é muito importante na biblioteconomia, tá, pessoal? Vocês vão ver no decorrer das disciplinas que a representação da informação é um pilar central do nosso curso. Então, entender como se faz a indexação, que é a representação temática dos trabalhos, é muito importante para você conseguir buscá-los também de maneira eficiente. Então, a palavra-chave vai ser o termo ali, palavra-chave, né, porque ela vai te possibilitar acessar uma gama de documentos de acordo com a indexação desses documentos e o termo que você pesquisou. Então, os motores de busca, eles vão relacionar esses termos que vocês estão buscando com os termos indexados dos conteúdos. Então, se o conteúdo for mal representado, né, for mal indexado, ele possivelmente vai ter um problema ali na busca. Assim como se vocês realizarem uma busca com termos não tão precisos ou não tão abrangentes, a depender da necessidade de vocês, a necessidade informacional de vocês, isso pode causar problemas nessa sua busca, né? Ou você pode ter resultados de mais, ou resultados de menos, ou resultados que não fazem parte ali, que não vão suprir a sua necessidade informacional. Então, entender a palavra-chave, entender então essas estratégias de busca, ela vai facilitar a recuperação da informação. E a escolha adequada das palavras-chave pode ser determinante, então, para o sucesso de uma pesquisa. Depois de entender esse conceito da palavra-chave, a gente consegue entender que as estratégias de busca são o papel também fundamental na otimização da pesquisa. Quando a gente tem essa palavra-chave, a gente pesquisa nas estratégias, tornando o acesso da informação mais rápida, mais precisa e eficiente. Que entre os recursos disponíveis para aprimorar as buscas de palavra-chave, ela destaca-se o uso das arpas, o truncamento com o asterístico e os operadores booleanos, e os parênteses, que permite refinar os resultados e tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico e assertivo. Tipo o letramento informacional. Quando você pega ele e utiliza essas estratégias de busca, a gente consegue refinar as buscas, tornando o nosso trabalho mais preciso no que a gente quer realmente. Exatamente, pessoal. As aspas, então, essa estratégia, ela vai te possibilitar, usando ali os termos em conjunto com as aspas, vai te
possibilitar a precisão, né? Quando você usa as aspas, quer dizer que você quer que aquele resultado retorne da maneira como você procurou, exatamente como você procurou. Então, o que a gente colocou aqui é o seguinte: as aspas irão possibilitar que os termos pesquisados retornem de maneira mais específica. Exato, exatamente isso. Dessa maneira, irão eliminar resultados indesejados que não apresentam os termos pesquisados entre aspas. Aqui a gente apresentou um exemplo, pessoal. Deixa eu ampliar aqui para vocês conseguirem visualizar. Aqui, ó. Aqui a gente informou um exemplo, por exemplo, letramento informacional. A gente buscou no Google Acadêmico. Sem as aspas, ele retorna 13.800 resultados. Eu não sei vocês, mas eu acho impossível um ser humano analisar 13.800 resultados. Se você coloca as aspas, esse número cai para 3.380. Ainda é um número exorbitante. É claro que quando você for realizar as buscas do trabalho de vocês, vocês irão fazê-las de maneira mais assertiva, né? Vocês não irão buscá-las assim, dessa forma tão abrangente, e vocês também possivelmente vão usar bases de dados, né, diferentes de um buscador como o Google Acadêmico, embora o Google Acadêmico seja muito bom, mas a depender da sua necessidade informacional, do seu tipo de documento que você quer procurar, a tipologia do documento também é importante, ele vai te levar a uma base de dados mais específica, né? E a forma como você vai criar a sua expressão de busca, ela também vai ser muito importante. Então, o letramento informacional, vocês percebem que mesmo que com as aspas, mesmo com essa estratégia de busca, ainda é muito abrangente, né, no Google Acadêmico. Então, a base de dados ou o buscador que você utiliza, ele também influencia na sua expressão de busca. Às vezes, uma expressão de busca muito refinada e muito precisa no Google Acadêmico, que vai resultar ali num retorno de, sei lá, 40 resultados, 30 resultados, em outra base de dados mais específica, especializada em um tema, pode ser que essa expressão seja precisa demais, que ela não vai resultar em retornar pouquíssimos resultados ali, 2, 3, ou até mesmo nenhum. Então, a expressão, né, de busca, como você vai montar a sua expressão de busca, ela diz muito respeito ao documento que você quer procurar, claro, mas também a base de dados ou o buscador onde você está procurando, você está pesquisando, né, esses termos. Na truncagem com asterístico, a palavra-chave pode ser truncada para recuperar diferentes grafias, como singular, plural e variações da palavra. Esse procedimento é adicional e um símbolo de asterístico ao final da palavra. Desse modo, como a gente pode ver, no exemplo tem comportamento informacional, e através dele a gente coloca antes da última palavra, da informal, para conseguir na busca, uma coisa mais. Como é que é o nome da palavra? Mais abrangente. Não mais assertiva, mais abrangente, conseguindo mais resultados. Apesar que, como o Antônio disse, no último tinha só 3.000 resultados, 3.000 e pouquinho. Nesse daqui tem 253. É um pouco abrangente demais, só que consegue mais outros tipos de comportamentos informacionais, não só informacional. Exatamente. Como a Karen disse, é muito importante, pessoal, o asterisco, quando você quer abranger a sua busca, né? Então, esse asterisco aqui, ele vai possibilitar que o comportamento informa, né, que é a raiz ali. É que assim, a gente tem que determinar uma raiz para a palavra, né, geral, para colocar esse asterisco, né? Ele vem depois da raiz da palavra. Ele vai te possibilitar que essa palavra com asterisco, ela retorne de maneiras variadas, né, no plural, com com outras terminações ali. Então, ele vai te possibilitar outro tipo de sinônimos. Isso, outras grafias, né, ali, outras formas de escrever essa informação, informacional, informações. Então, chegamos então aos operadores booleanos. Eles fazem parte de boa parte das bases de dados que a gente costuma pesquisar. Ele vai apresentar, geralmente essas bases de dados apresentam para vocês não um manual, mas é um modus operandi ali, é uma forma como elas funcionam e quais estratégias funcionam. Geralmente também os operadores booleanos eles vão apresentar
eles vão se apresentar ali nas bases de dados de forma selecionável, às vezes não tão na expressão escrita, né, digitada, mas também vocês têm que visualizar, né, tentar verificar se, se a base de dados onde você está pesquisando, ela tem esse suporte e de que forma como ela interpreta, né, a forma como você está montando a sua expressão de busca. Então, o AND, ou E, esse operador então, ele vai recuperar a intersecção de dois termos refinando a busca. Então, nos próximos slides vai ficar mais visual para vocês, mas se vocês têm dois termos, letramento informacional e escola, duas palavras-chave diferentes. Se você usar o operador AND, ele vai refinar essa busca só para trabalhos, resultados que tenham letramento informacional e escola. Então, ele vai buscar justamente o que o texto diz aqui, essa intersecção. Então, se a gente tem dois termos e a gente usa o AND, ele vai refinar a nossa busca para trabalhos que apresentam esses dois termos pesquisados. Então, todos os registros eles devem conter as duas palavras-chave especificadas. O OR ou OU, ele vai agrupar os termos de pesquisa num único conjunto, quando qualquer um deles é recuperado, utilizado para pesquisas mais gerais. Então, diferente do AND, que ele vai buscar a intersecção de dois termos, o OR ele vai buscar um termo só, ele vai buscar a intersecção com outro termo, e ele vai buscar também os dois termos, o outro termo também separado. Então, ele vai fazer essa busca se abrir, ele vai abranger essa busca. Então, se você quer refinar sua busca, o AND é uma estratégia interessante. Se você quer refinar que um trabalho recupere ali dois termos. Agora, se você quer fazer essa abrangência, né, essa abertura na sua expressão, o OR ou o OU é uma opção interessante, né, uma estratégia interessante. O AND NOT, ou só NOT, ou só não, ele vai eliminar termos não desejados ou irrelevantes em uma pesquisa. Este operador deve ser utilizado com cuidado para não excluir trabalhos importantes durante a busca. Exatamente, o não, pessoal, o not, ele é muito melindroso, né, como diria meu avô. Se você, por exemplo, letramento informacional. Eu acredito que é muito difícil falar de letramento informacional sem falar de escola. Então, se eu for fazer uma pesquisa, não é recomendável que eu pesquise letramento informacional e usar a estratégia de busca não, escola. Porque aí, nessa expressão, eu vou excluir trabalhos que tratam de letramento informacional e escola. Esse é um exemplo um pouco ruim, né? Porque letramento informacional está muito vinculado ao ensino básico, às escolas, a escola dos anos primários ali, Fundamental 1 e 2. Mas, acho que deu para entender ali que o end not, ele é bem perigoso, assim, se você usar ele de forma inadequada. Aqui a gente tem, então, um exemplo mais visual. Como a gente havia dito, o AND e E, ele vai buscar só essa intersecção. Então, imagina que a gente tem aqui, deixa eu desenhar. A gente tem o termo A, o termo B, né? E ele vai buscar só os termos que tratam de A e B. Opa, esconder aqui. Então, ele vai excluir os documentos que falam de A, ele vai excluir os documentos que falam só de B, e ele vai buscar só os que falam de A e B. Usando o mesmo exemplo, aqui ele vai buscar os que falam de A, no OR, o OU, ele vai buscar os que falam de A, de B, e vai buscar também esses aqui da intersecção, que falam de A e B, pessoal. Esse A e B aqui está bem ruim. O AndNot, ele vai excluir, então, trabalhos que retornem, ele vai excluir ali do retorno dessa pesquisa. Por exemplo, você fez uma pesquisa buscando a palavra-chave B. Ele vai excluir trabalhos que falam de A e vai excluir também, ou melhor, ele vai excluir trabalhos que falam de A e vai priorizar só os trabalhos que falam de B. Então, se você for usar, né, o not, o not ou não, toma muito cuidado, porque ele exclui totalmente os trabalhos que falam de A. Então, você só vai ter trabalhos que falam de B ou B com outros termos, né? Mas os que falam somente de A vão ser excluídos. Então, tome muito cuidado com essa estratégia, viu, pessoal? Mas, claro, vai depender de caso a caso, vai depender também
do lugar onde vocês estão buscando. Aqui a gente tem um exemplo, então, de uma busca com operadores booleanos, né? Deixa eu ver aqui. Letramento informacional e pesquisa escolar. Percebam que aqui ele apresenta-se de maneira selecionável, mas lá embaixo ele vai apresentar ela de maneira extensa, né? Por extensa. Então, letramento informacional e pesquisa escolar. Então, eu busquei na BRAPS, essa base de dados, especializada em ciência da informação, muito importante para a nossa área. Ao pesquisar letramento informacional e pesquisa escolar, ele me retornou 5 resultados. Então, ele me retornou documentos que falam somente de letramento informacional com pesquisa escolar. No exemplo do OR, pessoal, da estratégia OR ou OU, vocês vão perceber que ele fez a abrangência dessa busca, né? Então, ele me retornou trabalhos que falam de letramento informacional, ele me retornou trabalhos que falam de pesquisa escolar, e aqueles 5 trabalhos que tem na base de dados sobre letramento informacional e pesquisa escolar, ele também está incluído aqui, ó, nesses 227 resultados. Então, vejam como de 5 resultados, nós fomos para 227. 222 resultados a mais. Então, é muito interessante se você quer abranger essa pesquisa. Mas se eu, por exemplo, quisesse realizar uma pesquisa para uma apresentação para vocês de letramento informacional alinhado com o contexto de biblioteca, eu não poderia usar o Note, por exemplo, que é o próximo exemplo. E também não usaria o OR, porque percebam que ele fez uma abrangência enorme na busca. Se eu quisesse falar só de letramento informacional dentro do contexto de biblioteca, eu usaria então a primeira estratégia, que me retornou a 5 resultados. Agora o NOR. O NOT, na verdade, né? O NOR. Ó, se eu for falar de letramento informacional sem falar de biblioteca. Aqui cortou. Acho que são 169 resultados, né? Aqui está um pouco difícil de visualizar. Olha lá, 169 resultados, eu imagino 109. Mas acho que para vocês, quando vocês forem assistir, vai estar mais legível, né? Mas percebam que do 227, perdão, ele me retornou então 169. Então, ainda é abrangente, né, se a gente for parar para pensar, porque mas são trabalhos que falam só de letramento informacional e não falam de pesquisa escolar. Então, é importante a gente entender que, às vezes, a gente precisa pensar bem antes de fazer essa utilização do Note, porque caso a gente faça de maneira inadequada, a gente pode acabar perdendo ali alguns documentos importantes para a pesquisa. Já temos o parêntese. O uso do parêntese é uma técnica de pesquisas para incluir sinônimos e priorizar a pesquisa. A busca do conteúdo dentro do parêntese é priorizada. Como um exemplo aqui, a gente tem um letramento informacional, que é a busca que a gente está priorizando, que dessa forma a gente conseguiu 709 resultados. Mesmo com essa priorização do letramento informacional, conseguimos perceber também que conseguiu atingir muitos resultados, mesmo a gente utilizando entre o parênteses. E aqui tem a estratégia de busca, que é o tema que a gente quer mais específico dentro das aspas, que é a estratégia de busca, que a gente consegue recuperar também 709, que consegue contemplar os 2 temas que a gente quer. Exatamente. É interessante, né? Porque aqui ele retorna no título do letramento informacional, ou seja, priorizado, e lá no corpo do texto ele também diz que tem estratégia de busca, como a gente pesquisou. E o parênteses também, pessoal, ele tem outra função que é de separar as estratégias de busca. Então, você pode utilizar ele também para priorizar, mas também para separar essas estratégias de busca. Normalização de trabalhos acadêmicos. Pessoal, no módulo 4, muito importante para nós, bibliotecários, para os estudantes também de biblioteconomia, que irão fazer os trabalhos, né? E a gente vai abordar alguns aspectos não tão introdutórios como estratégia de busca, no entanto, mais específicos ali em alguns temas de maior dificuldade. Bom, introdução. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Ela foi fundada em 1940 e é o órgão responsável, então, pela normalização técnica no Brasil. Ela vai, então, estabelecer as normas que fornecem, então, a base necessária para o desenvolvimento da base do país, a base científica e técnica também, garantindo a qualidade e a padronização. É muito importante, pessoal, a gente, talvez, as pessoas, né, muitas vezes pensam que são muitos detalhes e alguns até exagerados, e eu já fui uma dessas pessoas que pensava assim, mas é muito importante a gente saber um modo de fazer pesquisa, escrever trabalhos e normalizar esses trabalhos, porque a partir do momento que você tem uma padronização, a gente também tem um guia, um norte, e fica mais fácil para o leitor realizar então a leitura, né? Então é muito importante padronizar para a leiturabilidade e legibilidade desses usuários. E também para a gente, como eu disse, saber como realizar, do ponto de vista de normalização, né, uma pesquisa de maneira adequada. Aqui a gente tem, então, a diferenciação entre normatizar e normalizar. O que a ABNT faz? Ela, então, normatiza, ela cria normas, ela elabora essas normas. No entanto, somos nós, estudantes, professores, que vão normalizar, né, que vão aplicar essas normas dentro dos nossos trabalhos. Então, o bibliotecário ele vai auxiliar o usuário, muitas vezes, em como aplicar essas normas, em como normalizar os seus trabalhos. Como o Antônio disse, a partir disso, a gente tem as normas principais que vai ser destacada ao longo do nosso apresentação, que é o trabalhos acadêmicos, que é a norma 14.724, a de referência, 6023, a estrutura de resumo, 6028, e a norma de citação, 10.520, que a gente vai trabalhar ao longo dessa apresentação. Pessoal, formatação do texto. De maneira geral, o texto ele tem uma fonte livre e o tamanho obrigatoriamente 12, na maior parte do texto, tá? A gente tem algumas exceções. Essa fonte, pessoal, ela é livre porque a ABNT ela não determina uma fonte específica. No entanto, geralmente, quando a ABNT não determina uma norma específica para algum elemento do trabalho, a instituição onde você está realizando esse trabalho ou a instituição a qual você está submetendo esse trabalho, ela vai te pedir ali, então, um módulo ali, um modelo, no caso, ela vai te informar, né, um modelo dela, e você vai adequar esse modelo às regras que ficam em aberto, né, que ficam aí dessa forma livre, né. A UFG, por exemplo, e muitas outras instituições solicitam que a fonte seja Arial ou Times New Roman. Então fique atento, embora a ABNT diga que é livre, a fonte, livre porque ela não vai determinar uma fonte específica, é importante que a gente fique atento, então, à instituição a qual nós estamos vinculados ou à instituição para a qual nós queremos submeter um trabalho. O alinhamento ele deve ser justificado. As margens, então, elas devem ser de 3 centímetros a superior e esquerda e 2 centímetros inferior e direita. O espaçamento de 1,5 no texto e um espaço de 3 linhas. Esse exemplo, pessoal, 1,5, né, é o espaçamento de 1,5 centímetro e o espaçamento de 1 centímetro, que é o simples, é um exemplo interessante. Por quê? Nas citações com mais de 3 linhas, na citação direta longa, né, sendo mais específico, o tamanho 12 da fonte ele vai ser alterado também. Tem que ser um tamanho menor que 12. Ela não vai dizer, a BNT, novamente, qual tamanho é esse. Ela vai dizer que tem que ser menor que 12, porque tem que ser uma parte que fique em destaque. No entanto, a mesma regrinha que eu falei para vocês da fonte, ela serve também para esse tamanho menor que 12. A instituição a qual você está vinculada, a instituição para a qual você quer submeter um trabalho, uma pesquisa, ela vai ter uma padronização dela. Então você tem que se adequar a essa padronização. Na maioria das vezes, esse tamanho é 10, tá, pessoal? Então, tanto a citação direta longa
que tem espaçamento simples de 1 centímetro e tamanho menor que 12, geralmente 10, tanto a natureza do trabalho. Então, tanto a citação direta longa quanto a natureza do trabalho, eles devem ter tamanho menor que 12 na fonte, geralmente 10, e eles devem ter espaçamento simples. Outro lugar também que vai ter espaçamento simples, no entanto, não vai ter a fonte menor, é a referência. A referência também ela tem uma especificação, né? Ela tem uma exceção, ela é uma exceção ao texto justificado, assim como a capa e a folha de rosto. Mas, diferente da capa e da folha de rosto, a referência ela tem um alinhamento à esquerda. A capa e a folha de rosto têm alinhamento centralizado. No decorrer do trabalho, a gente vai ver um pouco mais dessas especificações, mas é importante já dizer para vocês o seguinte. Referência, então, quando você for realizar as referências, o alinhamento do texto é à esquerda, o espaçamento entre as linhas é simples e o tamanho da fonte continua 12. Na natureza do trabalho que a gente vai ver a seguir, isso já muda. Dependendo do nosso trabalho, ele tem os elementos obrigatórios e elementos opcionais. Na estrutura do trabalho acadêmico, de acordo com a regra, a gente tem alguns elementos obrigatórios, que na parte externa é a capa e na parte interna é os elementos pré-textuais, a folha de rosto, a folha de apresentação do resumo na língua vernácula e resumo em língua estrangeira e o sumário. Na parte opcionais, a gente tem a lombada, que é a parte externa, e na parte interna a gente tem a errata, dedicatória, os agradecimentos, epígrafe, lista de ilustrações, se tiver, lista de tabelas também, se o trabalho contemplar alguma tabela, a lista de abreviações e siglas, de acordo com o trabalho também, e lista de símbolo. Só que esses elementos opcionais, ele vai muito de acordo com a tipo de escrita que você está utilizando no seu trabalho, e se você fez algumas dessas se você utilizou algum desses elementos. Pessoal, aqui a gente consegue ver um exemplo, né, de capa. Então a gente vai precisar informar o nome da instituição, perdão, a disciplina, o professor e as informações sobre o tema, sobre a turma, perdão, o tema vai vir no corpo do texto. O título, aqui embaixo, perdão. Deixa eu começar de novo, depois eu corto. Então, pessoal, na capa a gente tem alguns elementos importantes. Percebam que, como eu havia dito, o alinhamento é centralizado. Então, nesse primeiro bloco, é importante conter o nome da instituição, é preciso, na verdade, conter o nome da instituição, a disciplina, o professor e informações sobre a turma. Geralmente, o professor vai te dar uma orientação ali em relação à capa, tá? Muitos dos trabalhos que eu realizei, o professor ali, ele dá algumas orientações com relação a quais informações constam, né? Mas de base, assim, o nome da instituição, a disciplina e o nome do professor. O nome do aluno, do discente, ele vai apresentar ali separado na capa, ou o nome dos discentes, né? Dependendo de um trabalho em grupo. O título ele deve estar, então, em caixa alta, em negrito, e o subtítulo, quando houver, se apresentar também aqui, né, juntamente com o título. Esse título, pessoal, ele deve estar em destaque, tá? Por isso que essa caixa alta aí é o negrito. Aqui abaixo, no final, bem no final, nas últimas linhas, né? Na última linha, sem deixar linhas aqui embaixo, vai vir o local, a cidade da instituição e o ano da entrega desse trabalho. Aqui a gente tem um exemplo de folha de rosto, se repete alguns elementos, o nome do aluno do discente nesse primeiro bloco, logo na primeira linha, o título em caixa alta em negrito, aqui também, e abaixo o local, a cidade da instituição, o ano de entrega, mas aqui nós temos também a natureza do trabalho. Essa natureza do trabalho, pessoal, são informações sobre o trabalho. Qual o objetivo desse trabalho? Então, aqui a indicação da natureza do trabalho, ele deve conter o objetivo e não do professor. Então, esse trabalho foi desenvolvido para obtenção de nota parcial na disciplina tal, do professor tal.
Então, essa natureza do trabalho, ela deve conter essas informações sobre o trabalho. É sobre o objetivo desse trabalho, mas não do ponto de vista temático, tá? Não é o objetivo que tem que conter lá dentro do corpo do texto. Não é o objetivo da sua pesquisa, por exemplo. É algo externo, tá? Algo externo ao trabalho. É externo à pesquisa nesse sentido. É algo, esse trabalho foi realizado para a obtenção de nota total na disciplina de normalização, por exemplo. Aqui a gente tem um exemplo, então, das margens. Então, como eu havia dito, a superior e a esquerda 3 centímetros, a inferior e a direita 2 centímetros. Isso se mantém também na folha de rosto. A norma 10.520 de citação. A gente aqui trabalha com alguns tipos de citação. A gente tem a citação normal, que é a menção de uma informação extraída de outra. A citação direta, que refere-se à transcrição de uma parte do texto lido, como a transcrição, o texto reproduzido fielmente com as palavras em destaque e sinais utilizados pelo autor do texto citado, que é o famoso copia e cola, que a gente pega uma parte do texto mencionado para a gente trabalhar no nosso trabalho utilizando a citação direta, utilizando entre aspas e mencionando um autor, página e ano da publicação do trabalho. A gente tem a citação indireta, que trata-se de um texto baseado na obra do autor consultado, que é uma famosa parafrasear o trecho que a gente quer utilizar no nosso trabalho. Isso, a citação de citação, não é recomendada pelo colegiado, né, pelo corpo acadêmico ali, a banca de TCC, e todos esses avaliadores, assim, quando pegam um trabalho para analisar, se aquele trabalho tem muita citação de citação, não é bem visto, né, pessoal? Acaba que eles vão questionar por que você não acessou o trabalho original, né? Porque, querendo ou não, esse intermediário, né, esse autor intermediário de onde você buscou essa informação, ele pode ter interpretado essa ideia, por mais que seja uma citação direta ou indireta, ele pode ter interpretado essa ideia sobre uma perspectiva, e talvez essa perspectiva vá de encontro à sua perspectiva em um movimento contrário. Então imagina só, você faz um trabalho apoiando uma ideia e você pega uma citação que achava ser também apoiando essa sua ideia, mas no entanto, no texto original, ela era um movimento contrário à sua ideia. Então perceba que é muito não é, problemático, né? Não é o fim do mundo, mas é algo que se deve ter atenção, né? Deve ter uma atenção redobrada ali em citações de citação. Então, pessoal, a citação ela pode ser direta ou indireta ou citação de citação, certo? Mas a citação direta em si, ela tem uma divisão também. A gente tem a citação direta curta, que é a citação que possui até 3 linhas, e também temos a citação direta longa. É a citação, então, que ultrapassa essas 3 linhas. Então, é muito fácil de separar. Até 3 linhas, citação direta curta. Vai ter aspas, vai ter nome do autor, vai ter o ano da publicação, vai ter a página. São elementos obrigatórios da citação direta. No entanto, vai ser nessa configuração. Até 3 linhas vai estar lá no corpo do texto, bonitinho, entre aspas, com esses elementos. Passou de 3 linhas, é um exemplo que a gente vai ver à frente, muda todo o esquema. Você vai ter que destacar, fazendo um alinhamento à direita, você vai ter que diminuir a fonte, você terá que retirar as aspas, citação direta longa não tem aspas, os elementos ali de autor, de ano de publicação, de página, eles continuam os mesmos. No entanto, a formatação do texto, ela muda. Então, toma cuidado também, assim como o APUD, pessoal, assim como a citação de citação, a citação direta longa, em demasia, né, o seu uso demasiado, ela não é recomendada também. Porque se você tem uma. Imagina só, seu trabalho fez um artigo, você fez uma pesquisa, você fez ali um ensaio, uma produção acadêmica. Tem um número chulo ali, vai ter 10 páginas. Vamos supor que você tem 5 citações diretas. Essa citação direta passou de 3 linhas. Vamos colocar uma média ali de 5 linhas para cada citação direta. Então você tem
Vamos supor que você tem 10 páginas, 5 citações diretas, de 5 linhas, você tem 25 linhas no mínimo ali de trabalho retirado, extraído de outro autor que não são os seus pensamentos, por mais que você esteja concordando ou discordando daqueles pensamentos, não é o seu pensamento, não é a sua produção individual. E aí é uma parte que não é contraditória, mas é uma parte que você deve ter atenção. Por quê? Para a produção acadêmica, o que a gente é ensinado é o seguinte: é preciso que a gente reforce nossas ideias com ideias de outros pesquisadores que já falaram, trataram sobre o tema, seja na perspectiva que a gente está realizando o trabalho ou em outra perspectiva. Então a academia vai dizer o seguinte: olha, você vai fazer essa afirmação categórica, mas você precisa ter embasamento teórico, você precisa encontrar autores que digam, que apoiem a sua ideia, que estejam em sintonia com a sua ideia, ou até em discordância, né, para você traçar um paralelo ali com outro tipo de ideia. Mas é importante que você tenha esse apoio teórico. Ao mesmo tempo, se esse apoio teórico é exagerado, cadê a sua ideia? Quais são os seus pensamentos? Então é importante a gente ter esse equilíbrio, tanto de qual é a nossa contribuição para o trabalho, quais são as nossas ideias, que vão estar apoiado, claro, baseado ali no apoio teórico, uma teoria, mas é importante também que essa teoria não ultrapasse o seu lugar de base, de alicerce. E a partir do momento que ela ultrapassa esse lugar de alicerce, de base, ele se torna um trabalho Frankenstein, cheio de ideias de vários autores, mas a sua ideia fica um pouco ali em segundo plano. Então tem que tentar fazer esse equilíbrio também. Na citação direta curta, a gente deve ser inserido no texto entre aspas duplas com o sobrenome do autor, o ano e o número de pasta. Para isso, há duas formas de fazer. Nessa primeira forma, quando a gente consegue ver, tem um sobrenome e entre parênteses a gente coloca o ano e a página, porque na iniciação da citação a gente vai começar com 2014, página 201. Também tem que ter o espaçamento, viu, pessoal? Você coloca o P de páginas, o ponto e um espaçamento entre a página. E coloca bem entre aspas um sistema de relações sociais e poder com história específica. Isso está relacionado com ideias de que um currículo pode ser entendido como conhecimentos dos poderosos. E fecha a aspa e coloca o ponto final. Isso, pessoal, é interessante porque você tem que prestar atenção que para o Young aqui, você percebe que o nome do autor ele está dentro do corpo do texto, né? Ele está aqui, ele faz parte da sua parte escrita, né? Faz parte ali da forma como você quer informar essa ideia, né? A forma como você quer colocar essa citação direta. No outro exemplo, a gente tem a citação direta de cara. Então, a gente já tem a abertura das aspas. Então, desse modo, abre aspas, desse modo, a condição humana deveria ser o objeto essencial de todo o ensino, fecha aspas. Mohan, 2002, página 15. Então, percebam que, diferente do primeiro exemplo, onde o Yang fazia parte do corpo do texto ali, nesse segundo exemplo, a citação direta já vem, a citação direta curta, ela já vem no primeiro lugar, ela já faz. Direta. Direta, exatamente. Direta ainda mais. Ela já está no início dessa sentença ali. Aí eu não sei se vai, na verdade não sei, não. Vai depender da forma como vocês estão escrevendo, da forma como vocês querem apresentar essa ideia do outro autor, se vocês vão realizar o exemplo, essa colocação, né, essa mostragem dessa ideia de apoio ou discordância do primeiro exemplo ou do segundo exemplo. A citação direta longa com mais de 3 linhas deve se transcrever em um só bloco, abaixo do texto, com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, terminando no mesmo alinhamento estabelecido para a mais direita. A citação deve estar com uma fonte menor, a do texto e espaçamento simples entre linhas. Não deve se utilizar aspas, como o Antônio falou. Geralmente a gente utiliza o tamanho 10 ou o tamanho 11 para trabalhar com as citações direta longa. Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo, né, da citação direta longa. 4 centímetros recuado,
aqui a fonte não vai estar tão visível assim, mas está menor essa fonte. Então, o espaçamento também entre as linhas mudou. Aqui a gente tem um e-mail, aqui a gente não tem mais um e-mail, a gente tem um espaçamento simples de 1 centímetro. Pessoal, é importante, a gente está falando aqui, nessas exceções de tamanho da fonte, a ABNT não traça um padrão. Beleza, ela não traça. O que a gente já falou para vocês? A instituição vinculada a vocês, ou a instituição para a qual vocês querem submeter um trabalho, vai ter um padrão, provavelmente. Certo? Correto. Antônio, não estou vinculado a nenhuma instituição. Por incrível que pareça, não vou submeter meu trabalho a um evento, não vou submeter meu trabalho a uma revista, então eu posso usar o tamanho que eu quiser? Claro, dentro do bom senso ali de 11, 10, 9 eu já acho um pouco demais. Pode. No entanto, pessoal, é importante que vocês padronizem essas exceções no seu trabalho todo. Então, se você usou a fonte 10 na natureza do trabalho, que é uma exceção, não é para você usar a fonte 11 ou 9 lá na citação direta longa. É para você continuar com a 10. Se você usou a fonte 9 na citação direta longa, não, você não vai usar a fonte 10 ou 11 na natureza do trabalho. Se você usou deixa eu ver outra exceção aqui que se encaixa. Mais para frente a gente vai ver, mas vai ter uma opção que a BNT te dá com citações de 4 autores, né? Mais na frente a gente vai falar sobre isso. Mas essas exceções, essas condições, essas opções que a gente tem, é importante que a gente saiba utilizá-las e utilize-as com bom senso e utilize-as de maneira padronizada. Então, se você usou a fonte tamanho 10 na natureza do trabalho, você não vai usar a fonte tamanho 9 lá na citação direta longa e vice-versa. Então, a citação indireta, ela é diferente da citação direta, por quê? Como a Karina havia dito ali brevemente, naquela diferenciação da citação direta, citação direta e citação de citação, ela não vai ser uma transcrição literal. Então, diferente da citação direta, que é uma transcrição literal do texto original, a citação indireta não. Esse indireto quer dizer que ele passou, mesmo que brevemente, mesmo que em poucos detalhes, ele passou por algum pequeno tratamento. Então, a citação indireta, ela busca expressar a ideia do autor usando palavras diferentes das utilizadas no texto consultado, diferente do original. Então, é muito comum que se utilize ali, no caso a parafraseação, né? Você parafrasear, você mudar ali alguns termos, sinônimos, incluir, fazer um paralelo entre a sua ideia do autor de maneira mais dinâmica, porque quando você usa a citação indireta, isso fica mais dinâmico dentro do corpo do seu texto, você não tem aquela separação chapado ali das aspas e com todos aqueles detalhes na citação. Vocês vão ver também que o uso da página ele não é obrigatório, porque a ideia do autor, muitas vezes, ela pode ser expressa em mais de uma página. Às vezes você quer pegar a ideia geral de uma obra ou de um capítulo, e aí você não vai utilizar essa numeração de página. Então vocês vão ver que a obrigatoriedade do número de página na citação indireta, ela não existe. No exemplo 1, a gente tem, então, toda ciência utiliza inúmeras técnicas na obtenção de seus propósitos, quaisquer que sejam os métodos ou procedimentos empregados. Marconi, Lakatos, 2007. Cadê o número de página? Não precisa, não é obrigatório. Para Kelly, 2004, Bobbitt defendia a exatidão do que era ensinado e a presença de objetivos claros, importantes para o sucesso da formação escolar. Novamente, o número de páginas não apresenta-se aqui na citação. Claro, ainda continua com o nome do autor, claro, ainda continua com o ano de publicação. A gente precisa saber qual ano esse trabalho foi publicado, né? Mas o número de páginas na citação indireta, ele não é obrigatório. Não é obrigatório e não é usado, tá, pessoal? Na citação indireta com vários autores, em caso de citação indireta com vários autores e citada ao mesmo tempo, dentro de parênteses, deve ser separados por ponto e vírgula. Como a gente tem aqui no primeiro exemplo, ela prioriza e encaminha sobre a forma da demanda coletiva, as necessidades de todos.
Aqui a gente tem essa separação dos autores por ponto e vírgula. Só que quando ultrapassa três ou mais de três autores, não, mais de quatro autores, a gente pode utilizar o et al, tá, pessoal? Que no próximo slide a gente vai ver como ele é utilizado. E nesse exemplo 2, a gente também tem diversos autores salientam a importância do acontecimento desencadeando no início do processo de aprendizagem, que aqui a gente tem Cross, 1984, Kontx, 1986 e Meisner, 1991, que é separando também por ponto e vírgula entre o ano e o sobrenome do autor. Exatamente. Só uma diferenciação, pessoal, que nesse caso aqui são trabalhos diferentes também, tá? Esse Fonseca 1997 é um trabalho, o Palva 1997 é outro trabalho. E o Silva também é outro trabalho. Esse exemplo que a Karine deu, dos 4 autores, ele vai vir na sequência, mas são 4 autores do mesmo trabalho. A citação de citação, pessoal, então aqui a gente, aqui tem um errinho que deveria ser 2000, a gente tem um exemplo, então, que citação de citação. Este instrumento de avaliação do desempenho dos alunos não apresenta embasamento estatístico e não pode ser aprovado. Milon, 1999, Apud, Sisto, 2000, página 40. Esse Apud também ele deve estar em itálico, tá, pessoal? Acho que aqui não tá, mas ele deve estar em itálico, aqui é 2000. O autor original é o Milon. Ele foi citado pelo Sisto. Então, o autor que eu consultei nesse exemplo foi o Sisto. O autor original é o Milon, mas percebam que os dois devem estar informados. Então, Milon, citado por Sisto, que foi o autor que a gente consultou. Como a gente havia dito antes, não é visto com bons olhos o uso excessivo de citação de citação, e mesmo se você usar poucas vezes a citação de citação, tem uma boa justificativa, tá, pessoal? Tem uma barreira linguística ali, eu não consigo acessar aquele documento original, porque ele está escrito noutra língua. Eu não tenho acesso a essa outra língua, eu não sei essa outra língua, eu não sou fluente nessa outra língua. Esse trabalho original ele tem uma barreira porque ele é caro, ele é um trabalho pago, então eu tenho uma barreira ali econômica, eu não consigo acessar esse trabalho porque ele é pago. Então tem uma justificativa não só plausível, né, mas uma boa justificativa para que essa citação de citação não pareça, desculpem a palavra, mas uma preguiça em acessar e procurar esse trabalho original. Na citação sem autoria, geralmente a gente se depara com fontes sem autoria ou responsabilidade de indicação da citação, que deve ser tratada pelo título e, no caso do título, com apenas uma palavra. Aqui a gente tem um símbolo, o exemplo do inglês é uma língua germânica, entre parênteses, inglês, vírgula, 2012, vírgula, a paginação que a gente tem no trabalho. Como aqui ele está sem a responsabilidade e sem a autoria, a gente começa com o inglês, que é um guia de conversação, que aqui tem um subtítulo, e aqui entra São Paulo, a editora e o ano. Então, pessoal, citação sem autoria, a gente tem outro exemplo. Em casos onde o título é composto, né? Naquele caso o título era só uma palavra, em inglês, o guia de conversação era o subtítulo, mas em casos de títulos compostos por mais de uma palavra, deve-se utilizar apenas a primeira, seguida da supressão indicada por abertura de colchetes, reticências e fechamento de colchetes. Mais cedo aqui, se vocês prestaram atenção, teve um exemplo, lá em citação indireta, que a gente usa um exemplo direto, retirado diretamente da BNT. E do texto, né, do corpo de texto da BNT. E lá a gente usa uma citação direta. E lá vai estar a associação com essa supressão. Por quê? Ó? Vamos ver aqui um exemplo. Citação direta, citação direta, perdão. Abertura de aspas. As IES implementarão mecanismos democráticos, legítimos e transparentes de avaliação sistemática de suas atividades. Abertura de colchetes. Aqui, pessoal, é a mesma supressão, tá? Essa supressão aqui, ela também é usada dentro da citação. Então, quando você quer aproveitar uma ideia sem chegar ao final daquela sentença, daquela frase, você usa a supressão. No final ou no começo, ou às vezes até no meio, tá?
Quando vocês forem pegando mais prática de pesquisa e de citação, vocês vão ver vários exemplos onde a pessoa usa uma supressão no começo, no meio, ou só no meio e no final. Então vocês vão manipular também a ideia original desse autor. Vocês vão extrair somente o que vocês precisam para compor seu argumento. Por isso que é tão importante a gente ler o texto original. E percebam que quando o autor faz essas supressões, ele acaba deixando de colocar, né? Uma escolha. Ele escolhe não colocar aquela ideia num todo. Então percebam que por isso, às vezes, pode acontecer da interpretação desse intermediário ser uma interpretação de um texto original que talvez não faça parte, não faria parte, no caso, se você acessasse e lesse esse texto original, do argumento que a gente está construindo. Então aqui a gente tem então o anteprojeto de lei. Anteprojeto de lei é o título, mas o que vai ganhar destaque é só anteprojeto. E, portanto, é o que vai estar citado lá na indicação de citação. Então vai ter anteprojeto, a supressão, vírgula, o ano, vírgula, a página retirada. Já nessa outra parte, a gente tem a citação de 4 ou mais autores, que nesses casos dessas citações, a gente pode ser citado o primeiro autor e segundo da expressão et al., que é entre outros. E itálico, mesmo que na referência conste todos os autores. A gente aqui no exemplo, a gente percebe que, de acordo com Maciel, aí o et al. Para citar os outros autores, entre parênteses, 2019 e a paginação 163, e os resultados dos testes mostram uma maior relevância, o percentual de insatisfação com a imagem corporal. Então, pessoal, como a gente havia dito, é importante a gente prestar atenção que em citação com 4 ou mais autores é importante a gente ter um padrão. Então, se a gente, no começo do texto, utilizou, não, Antônio Gregório, eu quero que todos os autores do trabalho apareçam porque eu acho importante dar visibilidade para todos os autores. Tudo bem, Antônio Gregório, beleza, você é um cara 10. Mas então por que que lá na página 60, quando você já estava cansado de escrever um trabalho com 6 autores, você citou só o primeiro e colocou et al? Então, assim, tem uma padronização. Se lá na página 10 vocês citaram todos os autores, uma citação com 6 autores lá na página 80 tem que ter os 6 autores, pessoal. Então, padronizem. Eu vou citar todos os autores porque eu acho que tem que dar visibilidade mesmo para todos os autores, porque quando o autor se torna et al, ele não é visto. Ok, coloca todos os autores. Lá na referência, coloca todos os autores. Beleza. Mas lá na página 90, 70, 60, coloca de novo. Ou então você começa usando et al e termina usando et al. E é importante também, pessoal, fazer essa conexão entre citação e referência. Fez a citação, eu sugiro que você já faça uma referência para não esquecer. Por quê? Em trabalhos curtos, é menos provável que isso aconteça. No entanto, um trabalho, um TCC, com 40 páginas, 60 páginas, é uma tese, uma dissertação com cento e tantas páginas, é muito possível que lá na página 45 você faça uma citação e quando você for fazer a referência depois, não, vou fazer essa referência tudo depois. Você esquece e deixa uma passar. Então fez a citação, faz a referência e coloca lá na referência. Depois, claro, você organiza lá por ordem a ordem alfabética do sobrenome desses autores. Mas é importante então que você tenha essa padronização, tanto dentro do corpo do texto, de fazer com et al ou sem et al, quanto lá nas referências. Aqui na citação de autor de mesmo sobrenome e mesmo ano de publicação, então em caso de autores de mesmo sobrenome e data de publicação, deve ser adicionado iniciais de seus prenomes. Caso a coincidência continue, colocam-se os prenomes por extenso. Perdão. É importante a gente verificar então, pessoal, que, por exemplo, Silva, 1958, e o Silva 1958 são autores diferentes, de trabalhos diferentes. Eu quero especificar. Então, se eu for especificar o Silva Melo e o Silva Moreal, é importante que eu faça ali. Um é com o prenome com a letra P, por exemplo, e o outro com a letra M. Então, se eu colocar só a primeira letra, deu certo. Fiz essa citação e diferenciei. Por quê? O Silva com M é diferente do Silva com P. A pessoa que está lendo vai identificar que são autores diferentes de trabalhos diferentes. Mas se for dois Silvas com M, e aí, como é que a gente
Então, caso essa coincidência continue, então 2 Silvas com o pronome M, Melo e Moreal. 2 Silvas, Melo, continua essa, coloca a primeira letra do segundo nome da pessoa. Continuou, coloca o segundo nome por extenso, entenderam? Então, essa diferenciação ela tem que ser feita. Na norma 6028 de estrutura de resumo, a gente percebe que a norma estabelece os requisitos para a redação e apresentação de resumos, resenhas e reseções. A reseção é análise crítica, descritiva e comparativa, geralmente elaborada por um especialista. Nesse caso, a gente consegue ver que ela tem uma certa diferença das outras. Tipo, a resenha é a análise do conteúdo de um documento, objeto ou fato de um evento que você vai pegar para analisar e fazer um trabalho em cima. Já o resumo, ele tem a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento, seguindo das palavras-chave. E as palavras-chave, palavra representativa do conteúdo do documento, escolhido preferencialmente em vocabulário controlado. Certo, pessoal. De maneira mais detalhada, a reseção, então, ela é uma forma de análise crítica que pode ser descritiva, interpretativa e ou comparativa. Geralmente, então, ela vai ser realizada por alguém com conhecimento especializado no assunto que ela está abordando. A resenha, ela vai ter alguns aspectos parecidos com a reseção, mas ela é feita também por pessoas que não possuem um conhecimento especializado no assunto, mas que querem escrever um texto, uma análise crítica e descritiva de um conteúdo. Então, a resenha é uma análise crítica e descritiva de um conteúdo, de um documento, objeto, fato ou evento. Então, dessa forma, ela é geralmente escrita por alguém que tem um bom entendimento do assunto e pode fornecer uma visão equilibrada e informada. Então, diferente da reseção, que a pessoa é importante que ela tenha seja alguém com conhecimento especializado no assunto, a resenha ela já deixa isso um pouco mais abrangente, né? Então, é importante que a pessoa tenha um entendimento do que ela está falando, e isso transparece no texto da pessoa, mas não é necessário que ela tenha esse conhecimento especializado, né? E diferente da reseção, que é feita por especialista, a gente tem um resumo que é apresentado breve e objetiva dos pontos principais de um documento, que é o documento que você está prestando, tipo seu artigo, que você vai fazer um breve resumo do que ele se trata, capturando suas ideias centrais de forma concisa, visando proporcionar uma compreensão rápida do conteúdo sem a necessidade de ler o documento completo, que deve incluir uma introdução ao tema de 2 linhas, o objetivo, o método, os resultados e a conclusão do documento. Gente, o resumo, geralmente, ele é muito importante, porque quando a gente está procurando outros trabalhos para a gente conseguir fazer a citação no nosso trabalho, esse pequeno resumo, ele tem que tratar dessas coisas para a gente conseguir perceber se o trabalho vai ser importante para a gente ou não, e até na otimização do tempo que a gente busca as informações centrais. Então, sempre é bom fazer um resumo bem feito, tratando o objetivo, o método e os resultados como uma fonte importante do trabalho, sempre procurando a melhor forma de fazer esse resumo para se trabalhar de uma forma mais eficaz, até mesmo para quando a gente for buscar o nosso trabalho ou outras pessoas forem buscarem ele. E nas palavras-chave, que são termos específicos escolhidos para representar o conteúdo essencial do nosso documento, que eles são estabelecidos, são selecionados de um vocabulário controlado, sempre que possível, o que ajuda a garantir uma consistência e precisão na indexação e recuperação dessas informações futuramente. Exatamente, pessoal. Então, quanto mais bem feito for o seu resumo, mais vai facilitar para quem está buscando a informação. E nós, como bibliotecários, e futuros bibliotecários, no caso, é importante a gente saiba fazer resumos e dissemine essa informação e esse conhecimento de como fazer resumos bem feitos, né? Aqui a gente separou então a estrutura de resumos com o resumo indicativo e o resumo informativo. O resumo indicativo, então, ele vai indicar os pontos principais do documento sem apresentar de maneira detalhada. Então, ele não vai ter o detalhamento de dados quantitativos ou qualitativos e, de modo geral, ele não dispensa a consulta original. Então, diferente do resumo informativo, ele é um resumo, não um resumo de um resumo, né? Mas ele é um resumo breve, né, pessoal? Um resumo menos detalhado.
O resumo informativo, por sua vez, é um tanto mais extenso. Ele vai informar o leitor finalidades, metodologias, resultados, conclusões do documento, e de tal forma que este possa, inclusive, dispensar a consulta original. Vocês vão perceber que em algumas pesquisas de levantamento de documentos, vai se tornar inviável, talvez, a leitura do trabalho para entender se aquele trabalho entra dentro do escopo do seu argumento ou não. Então, é importante que você tente estabelecer uma metodologia para isso. E muitas vezes a metodologia é analisar o resumo. Então, se esse resumo for informativo, vai ser melhor para você entender se aquele trabalho trata dos temas que você necessita ou não. E na relação do comprimento do resumo, é recomendável que os resumos sejam de 150 a 500 palavras dos trabalhos acadêmicos e relatórios técnicos e ou científicos. Já em artigos e periódicos, geralmente é recomendável 10 a 250 palavras, e de palavras nos documentos que não são contemplados na linhas anterior é de 50 a 100 palavras. Também, pessoal, tem que ficar muito atento aos tipos de resumo e a recomendação dele que são estabelecidos para a gente ter uma abrangência melhor. Exatamente. E lá na linha B, pessoal, só corrigindo, é de 100 a 250 palavras, tá? É que eu tinha dito 10, Karine. Eu disse 10? 10, mas tudo bem. Pessoal, passando então aqui para as referências. Elementos da referência. Referência é um tema muito importante, tão importante quanto citação. Não dá para fazer citação sem fazer referência. E vice-versa. Se o seu trabalho tem mais referência do que citação, alguma coisa está errada. Se o seu trabalho tem mais citação do que referência, alguma coisa também está errada. Então, os elementos da referência. Então, a referência é composta por elementos essenciais e, quando necessário, complementada por elementos adicionais. Esses elementos são retirados do próprio documento e devem refletir os dados do material consultado. Caso esses dados não estejam disponíveis, outras fontes de informação podem ser usadas, sendo indicadas entre colchetes. Quando vocês forem ver uma disciplina de representação descritiva, vocês vão visualizar isso de maneira mais clara. Por quê? Na representação descritiva de um livro, por exemplo, esse aqui, O Sol é para Todos. Quando você for fazer a representação desse livro, você vai verificar que vão ter certos elementos que vão ser retirados de locais específicos. Então, lá na catalogação, vocês vão ver que, por exemplo, a informação de título deve ser tirada da folha de rosto, por exemplo. Se na folha de rosto do livro não tem essa informação, não sei, aconteceu alguma coisa, o livro é muito antigo, outros padrões, você tem que retirar de outro local, certo? Então, quando você retira essa informação de outro local, você informa com esse colchete se você retirou de outro local. Então, o catalogador, talvez não o usuário, né, mas o catalogador que está acessando, às vezes, a sua catalogação, às vezes faz parte de um banco de dados compartilhado, né, no caso, um software compartilhado ali, que tem essa interoperabilidade, ele vai entender que aquele elemento foi tirado de outro lugar que não o seu lugar recomendado pelos códigos de catalogação, seja a ACR ou RDA. E a localização, pessoal, a referência ela pode aparecer no rodapé, no fim dos textos, parte ou seções e em lista de referências. E antecedendo resumos, resenhas, seções, conforme a BNT norma 6028 e erratas. Pessoal, as regras gerais ali de apresentação da referência. Os autores são identificados pelo sobrenome, seguido pelas iniciais do nome. Quando há até 3 autores, todos devem ser mencionados. Se passar de 3 autores, seja o caso de 4 ou mais autores, pode-se listar todos ou indicar apenas o primeiro, seguindo a expressão etial em itálico, tá, pessoal? Aqui não está em itálico, mas é em itálico, que significa e outros. Nas transcrições dos elementos, as obras de autoria de responsabilidade de entidade, como órgãos governamentais, empresas, associações, congressos e seminários, tem entrada de modo geral pelo próprio nome por extenso. Nesse exemplo, a gente tem a Associação Brasileira de Normas Técnicas
E a norma 6023, ela, pessoal, entra em negrito e as informações e documentações, que é referência, elaboração, aqui entra a cidade, Rio de Janeiro, a BNT em caixa alta, 2018, e a paginação e o número de páginas. Pessoal, referência de livros, muito importante. A gente vai visualizar aqui, então, que o autor ele vai estar em caixa alta. Nesse exemplo aqui a gente tem o Laraia, Roque de Barros, então o nome dele é Roque de Barros Laraia, mas quando a gente vai fazer então a referência, fica Laraia, em caixa alta, Roque de Barros. O título ele deve estar em negrito, o título desse livro, como exemplo, é Cultura. O subtítulo não está em negrito, um conceito antropológico. A edição, pessoal, é muito importante, porque a edição ela vai apresentar-se dessa forma, dessa maneira. Não é edição com aquele azinho ali, eu esqueci o nome do símbolo gráfico agora, mas a edição ela deve ser feita dessa maneira. Então, o número da edição, ponto final, a abreviação de edição, ED em minúsculo, ponto final. Rio de Janeiro é o local, 2 pontos, a editora, vírgula, o ano. Essa, então, é a estrutura de uma referência de livros. Aqui a gente vai ter outro exemplo, nesse caso, A Ilha Perdida, da Maria José Dupré. Aqui uma referência de livros com 2 autores. Percebam que Santos, Praça da Leopoldina Ventura Amorim da Costa, é um autor. Então, Santos está em caixa alta. Após toda a extensão do nome dela, ponto e vírgula, o outro autor. No caso, a Correia Rosa Maria Rodrigues. Aqui o título do livro, catalogação, trajetória para um código. Niterói, 2 pontos, editora Intertexto, vírgula, 2009. Esses são os elementos obrigatórios, essenciais. Em outros casos, podem ter os elementos adicionais, podem ter o número de páginas, se o livro é ilustrado ou não. Então, esses elementos obrigatórios é o que a gente está apresentando para vocês hoje. Na referência da internet, geralmente a gente tem o sobrenome em caixa alta, o nome, título da matéria, o nome do site, o ano que a matéria foi publicada e disponível em. Aí você vai colocar o acesso também, que é o dia e o mês e o ano que você conseguiu acessar o trabalho. Aqui a gente tem o Daniel Neves, e aqui o tema, o título da matéria é Escravidão no Brasil. Ela vai vir em negrito e logo em seguida a gente vai vir o nome do site, que é No Brasil Escola, disponível em. Aí você vai colocar o link da onde está disponível a informação e o acesso de que ano você acessou aquele tipo de informação. Exatamente. Pessoal, é importante que vocês percebam que o mês ele é sempre abreviado. O único mês que não tem abreviação é maio. Mas todos os restantes, os outros 11 meses, ele tem abreviação. Ah, como eu vejo essa abreviação, Antônio? Você pode consultar um buscador como o Google, mas se você quiser acessar a informação com segurança e a informação original, acesse a BNT. Lá na norma de referência, na 6023, a gente tem uma tabela com os meses e como eles devem ser abreviados. ABR para abril, JUL para julho, JUN para junho, FEV para fevereiro. Então, o único que não vai ter abreviação é maio, mas os restantes todos têm abreviação. Referência de capítulo, pessoal, nesse caso é um capítulo de livro, então a gente vai ter o último nome do autor, que pode não ser o mesmo autor do livro, o título do capítulo, esse título do capítulo, diferente do que algumas pessoas fazem, ele não tem o destaque que o título do livro vai ter. Se eu não me engano, ele tem que estar em itálico, aqui ele não está. Último nome do autor, primeiro nome do autor. Ponto final, título da obra em negrito, local de publicação, 2 pontos editora, ano de publicação. Página inicial do capítulo e página final do capítulo. Aqui a gente tem um exemplo de um capítulo onde aquela ideia foi retirada, então a gente vai fazer referência do capítulo. Nesse caso, o autor é o mesmo do livro, então a gente tem o Leslie White, que a gente tem uma abreviação do segundo nome dele.
mas Leslie White, ponto final. As outras concepções de cultura. Esse é o título do capítulo. Então, dentro do quê? Dentro de Leslie White, White Leslie A, ponto, o conceito de cultura, título do livro, Rio de Janeiro, local, contraponto da editora, ano 2009, página do capítulo 51 a 62. Em revistas impressa, a gente também tem o último nome, o primeiro nome do autor também, que é em caso de ter mais de um autor do artigo, o título do artigo, o título da revista, que ela vai entrar em negrito, como a instituição que está disponibilizando aquele artigo ou trabalho, o local de publicação, volume do exemplar, a página inicial e do fim do artigo, o mês e o ano de publicação. Aqui a gente tem a Sueli Amaral, o título, marketing da informação, e aqui a gente tem o subtítulo dele, que é a abordagem e a ciência da informação como revista, feita em Brasília, com volume 40, paginação de 85 a 98, de janeiro de 2011. Exatamente, pessoal. Em revista online, aqui eu vou mostrar o próximo exemplo que eu acho ele mais completo e mais interessante para você. Artigo de revista online. A gente tem um exemplo de um professor de vocês, o Felipe Reis, e a orientadora dele, a Cristina Dota Ortega. Aqui, esse espaço, pessoal, ele não existe, tá? Esse espaço aqui é um errozinho, tá? Ignore esse espaço. Mas aqui a gente tem então Reis Felipe, Ortega Cristina Dota, o ponto e vírgula separando os dois autores. O que é catalogação? No título do artigo. Ponto final, ciência da informação em revista. Título da revista. Tem local, na verdade, o SL, não sei se é o sem local mesmo, né? Na verdade é o sem local mesmo, pessoal. Desculpa. Sem local, volume 11, tá, página 2024. O DOI, pessoal, é um identificador de objeto digital, é um identificador persistente, então diferente dos links, ele não muda, então mesmo que a revista mude de acesso ali, do ponto de vista de quem hospeda, né, a revista, do link ali do servidor que faz essa hospedagem, o DOI ele não muda. Ele é uma iniciativa, então, para que esses documentos não se percam. O acesso em 27 de julho de 2024. Pessoal, aqui são as nossas referências. Eu gostaria de agradecê-los para quem está acessando depois esse documento, essa videoaula, na verdade. Para mais informações, eu vou sugerir que vocês acessem o portal PBR. Obrigado pela atenção de vocês e foi um prazer estar com vocês no caso, estar com vocês, né? Foi um prazer estar com vocês no dia, na aula síncrona, e é um prazer regravar então, essa aula, visto que a primeira apresentação ela teve aquele problema técnico que ficou repetindo o áudio quando eu fui editar, se tornou inviável apresentá-la para as pessoas que não haviam assistido ou para as pessoas que já haviam assistido e gostariam de reassisti-la. Bom, eu vou passar a palavra para a Karine para ela agradecer a todo mundo que vai acessar essa videoaula depois a atenção de vocês. Muito obrigado, pessoal, pela participação dessa aula gravada, que futuramente vocês vão ver, né? E até a próxima, que é a oficina que vai ser a do PowerPoint mais a do Canva, que a gente vai trabalhar com vocês as principais funções dos dois. E foi um prazer estar aqui com vocês nessa apresentação. Exatamente. Pessoal, próxima apresentação regravado vai ser de PowerPoint e Canva. Aspectos introdutórios, tá, pessoal? Talvez pessoas que já tenham maior experiência, né, nessas duas plataformas, habilidades, não vai ser tão interessante, mas eu acredito que para muitas pessoas vai ser interessante sim, e por isso que a gente desenvolveu no dia essa oficina e está desenvolvendo agora de novo aqui nessa aula regravada, tá bom? Então, para todo mundo que vai acessar, tchau, tchau, obrigado e até mais ver.